Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Bem-vindo a mais um estudo bíblico dos Evangelhos de Jesus. Estamos em Mateus 25 e 26. Estamos na reta final. Semana que vem a gente termina Mateus 27 e 28. Então, seja muito bem-vindo. O nosso objetivo aqui nesse canal, fazendo esses estudos bíblicos, é te conectar mais com a pessoa de Jesus. Sim, ele está presente com os seus ensinamentos nessas escrituras, nesses evangelhos. Então, nós vamos estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois eu vou trazer mais conteúdos para vocês de outros evangelhos que estão fora da Bíblia, que podem te conectar mais com Jesus. Lembrando que nós estamos com o livro 21 dias com Jesus, não é mais só e-book, tá, gente? A gente tem o 21 dias com Jesus, já publicado pela UICLAP, e esse mês de março, os últimos 4 dias agora para vocês, está com frete gratuito. Então, esse livro são 21 dias com ele, onde você pode, inclusive, usar esse livro para escrever todos os dias algo. Tem um espaço para você escrever nele aqui, deixa eu mostrar. Todos os dias tem um espaço, ó, para você escrever algo. Cada dia é uma coisa diferente que você pode escrever nesses 21 dias. Tem decretos, todo dia tem um tema diferente. Então, adquira o seu livro, 21 dias com Jesus, frete gratuito, agora em março de 2025. E tem o e-book também, que tem o link aqui na descrição. E temos toda a leitura dele aqui no canal, numa playlist. 21 dias com Jesus, para quem não quiser investir nada, fica a critério de cada um. Mas é disponível esse livro para todos. Para quem quiser ter físico, para quem quiser ter e-book, para quem quiser ouvir, está disponível. Tá bom? Então vamos começar com a nossa oração para nos conectar com Jesus neste dia, nessa noite, nessa tarde, nessa madrugada. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais de quem Tu és, para que desperte em nós essa identidade crística que está colocada desde o nosso ventre da mamãe, quando estávamos lá, quando fomos colocados lá. Tu colocou essa essência em nós, Jesus, que através dos Teus ensinamentos, que através da Tua presença e do Teu amor, possamos transparecer essa consciência aqui na Terra, possamos ascender contigo para essa consciência crística. Que tu nos traga entendimento, abertura de caminhos, que tu nos traga a consciência de fato de quem nós somos em nossa verdadeira identidade. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui, estão presentes, cada casa, cada família aqui representada, e cada descendência, que todas elas possam ser abençoadas pelo teu santo nome. Jesus, nós te amamos, Yeshua. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos começar, meus amores, então. Vou compartilhar na tela. Mateus 26. É 25 ou 26, gente? 25 e 26. Deixa eu ver se eu não tô doida. Desculpa. Peraí, se eu tô pulando alguma coisa, porque pode ser que eu tenha pulado. O último que a gente leu foi 23 e 24. Então, a gente tem que ler 25 e 26. Já tô no 26, ou seja, tô um na frente. Vamos voltar. Mateus 25. Vamos lá, deixa eu ver se vocês estão vendo. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo.
5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Saindo, elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e a hora. O que essa parábola, essa metáfora, está querendo nos ensinar? Que precisamos fazer a nossa parte e não ficar esperando que alguém as faça por nós. Nós não sabemos quando termina o nosso tempo aqui na Terra. Nós temos um objetivo de estar aqui. Nós temos uma função para cumprir aqui. E não sabemos qual é o tempo. Sabemos que tem um tempo, que não é infinito. Portanto, não fique esperando que alguém faça por você, que alguém chegue e te salve. Alguém chegue com óleo para colocar na sua lamparina. Vá você antes que a porta se feche e deixe tudo pronto, tudo preparado. Todo dia acorde como se fosse o último dia da tua vida e dê o teu melhor. Se organize, faça o máximo que você puder, o melhor que você puder, porque você não sabe o dia e a hora que tudo isso, toda essa realidade e essa experiência vai terminar. A parábola dos talentos. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair da viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Talentos era uma moeda, tipo um real. Deixa eu ver o que eles falam de talentos aqui. Pesava cerca de 34 quilogramas. Um talento de ouro equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador. Olha isso, era pesado, hein? A outros 2, ele deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 1, para outro ele deu 2, de acordo com a capacidade de cada um de administrar. E partiu a viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou no buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2. O senhor me confiou 2. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse:
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E ele respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-o ao que tem 10, pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Muitos vão ver essa parábola aí e vão dizer, nossa, que Deus ruim, que Senhor maldoso. Tudo que nós temos na nossa vida, lembrando que ele está fazendo uma analogia com o reino dos céus, com o mundo espiritual. Assim como existe lei na terra, existe leis espirituais. Então, quanto mais talentos, mais dons, mais capacidade nos é dado pela espiritualidade, pelo reino dos céus, mais nos será cobrado. Quanto mais bens materiais, espirituais, emocionais nós temos, mais a gente tem que fazer algo com isso. Ou também nos será tirado. Nada é desperdiçado no universo. Aquele que guarda por medo de perder, ele já perdeu. Perceba a física quântica atuando aqui em Mateus 25. As ovelhas e os bodes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupa, enfermo, preso e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E o que ele está dizendo agora, Paulo? Que toda vez que você deixa de fazer o bem para alguém, para qualquer pessoa dessa que esteja passando fome, sede, frio,
que esteja precisando de um abraço, de um conselho, de uma visita. Você está deixando de fazer não para aquela pessoa. Você está deixando de fazer para Deus. Porque independente de qualquer coisa, se é um mendigo, se é uma pessoa que fez coisas erradas, o que quer que seja, e você puder fazer o bem a esta pessoa que está diante de você, você tem 3 pães que você foi no mercado com todo o dinheiro que você tinha, mas você tem 3 pães, e você passou por alguém com fome e sequer você dividiu um pão com ela, você deixou de fazer o bem não ao mendigo, e sim ao próprio Deus, porque é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Impossível. Quando você deixa de fazer o bem, você deixa de agradar a fonte, de agradar a Deus. Pegou essa visão? Mateus 26 agora. A conspiração contra Jesus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês devem saber, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: Não, durante a festa, para que não haja tumulto no meio do meu povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: Por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha só, aqui ele já prepara os discípulos para o momento da partida dele. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. Ele já sabe que ele vai ser crucificado e entregue. Tudo o que está acontecendo. E naquela época, eles preparavam o corpo. Assim como hoje tem as funerárias que preparam o corpo, assim essa mulher fez, mesmo que intuitivamente, no corpo de Jesus. Para quê? Porque como o corpo dele foi morto, foi machucado, aquele perfume, de certa forma, carregava um magnetismo, carregava uma bênção, uma unção, e o amor que ela teve em ser útil. Enquanto que os discípulos estavam mais preocupados no valor material daquele perfume. Ela, no caso, estava mais preocupada no valor que Jesus tinha. Entende? E é o que ele disse: os pobres estarão sempre aqui, por aqui. Mas ele não. Ele está vindo embora. E ele honrou o que ele disse, porque 2025 anos depois a gente está falando sobre essa mulher que derramou esse perfume no corpo de Jesus. Que coisa, né? Não, peraí.
Já li isso. Judas concorda em trair Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Lhes perguntou: o que me dareis se eu entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aí veio a ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: entrem na cidade, procurem um certo homem e diga-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um para o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Ou você mesmo disse. Então comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: essa é a Santa Ceia, né, gente, que a gente está lendo agora. Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos seus pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro negará. E foi contando tudo o que iria acontecer. Então Jesus disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste e angustiado. Ó, presta atenção, Jesus, gente, ficou triste e angustiado. Por quê? Porque ele era homem, carne como nós. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que eu não caia em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes você vai sentir que o teu espírito está pronto, mas a nossa carne, a nossa mente humana é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Não consigo ler isso, nem assistir, nem nada. Desculpa. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele que eu saudar com um beijo. Prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, faça o que veio para fazer. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai? E ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Vou terminar de ler. Jesus diante do Sinédrio. Sinédrio era o local onde ficavam esses mestres da lei, sacerdotes, como se fosse um lugar de julgamento, assim, sabe? Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e líderes religiosos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. O sinédrio é conselho dos principais líderes do povo judeu. Procuravam um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Embora
tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram-se duas, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Você não vai responder à sua acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora? O que lhes parece? É digno de morte, responderam. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde uma criada ouviu e disse que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele, jurando, negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. É difícil, né? Ler isso. Mas Mateus 25 e 26, principalmente 26, veio dizer uma coisa para nós. Nos momentos decisivos da tua vida, muitos vão te negar, muitos vão dizer que não te conhecem, muitos vão mentir para você, muitos vão dizer para você: eu sempre vou estar do teu lado e quando você mais precisar, não vão estar. Quando você precisar de oração, eles vão dormir, eles vão esquecer. Mas tem um que nunca irá esquecer de você, porque a própria palavra dele disse que estaria conosco em todos os dias da nossa vida. Então, independente do que você está passando no dia de hoje, Jesus te trouxe até aqui para te dizer que você não está sozinho, que você não está sozinha, e que tudo que ele fez foi por você, porque ele sabia que você estaria aqui um dia, que você existe muito antes de você, de teu espírito ser criado. Ele sonhou com você, sonhou com quem você seria nessa vida aqui na Terra. Portanto, não desista, continue, ele está contigo. E vamos fazer a nossa oração agradecendo, pedindo que Jesus nos ilumine, nos guarde e nos dirija em todos os nossos caminhos. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Que possamos estar firmes, cada um de nós, em nosso propósito vivo aqui na Terra, que é dar continuidade a essa missão de trazer luz à humanidade, de trazer o amor acima de tudo, acabar com as divisões, com as competições, e fazer com que cada um de nós possamos ser a cura na vida de cada um, que possamos ter a consciência de que aquilo que transborda em nós pode preencher alguém, e aquilo que falta em nós
alguém vai preencher em nós, porque todos nós juntos, contigo, Jesus, somos únicos, somos um. Obrigada por todos esses ensinamentos, obrigada por tudo que tu nos fez, nos faz e ainda fará, porque a tua palavra diz que tu podes fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Entrega agora, imagina todos os teus problemas, todas as tuas dores, imagina-las nas tuas mãos agora e entregue nas mãos de Jesus. E faça a tua parte, porque no mais Ele fará. Que Jesus abençoe tua vida, tua casa, tua família. E se fez algum sentido para você, essa leitura, se está fazendo, deixe seu comentário, compartilha com alguém. Deixe uma mensagem de incentivo para quem lê os comentários aqui. Porque às vezes as pessoas vão ser tocadas pelo teu comentário, não vai ser nem pelo vídeo. Então, se alguma coisa foi plantada no teu coração hoje, deixe teu comentário aqui. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Se inscreve, deixa o like. E se tocar no teu coração, seja membro do canal também. Tem um botãozinho aqui, seja membro, ou através do link do Apoie-se, que está também na descrição. Um beijo no teu coração. Namastê.